De volta com o nosso programa da quinta-feira, pré-sexta, viu? Semana meio quebrada por causa do feriado, mas tem movimento sim, e nós estamos quase chegando aí no final de semana. Daqui a pouquinho a gente fala sobre retomada também de outros setores, aqui com o nosso entrevistado de hoje, que é o presidente da CDL, aqui em Mossoró, Estênio Marques. Você participa, temos aí nossas redes sociais, quer mandar sua pergunta sobre o assunto? Fique à vontade, mas você também pode falar sobre qualquer outro assunto que envolva política. Mossoró, estado do Rio Grande do Norte, o país. Então, fique à vontade para fazer o programa de hoje junto comigo. Vamos falar sobre educação e volta às aulas desta pandemia. O Ministério Público do Rio Grande do Norte ajuizou a ação para a retomada imediata das aulas presenciais na rede de ensino do município. Segundo a inspeção do órgão, 50% das unidades de ensino já têm condições de volta às aulas. O Ministério Público vai entrar com uma ação civil para que o município de Mossoró retome as aulas presenciais de forma escalonada, mas imediata. O promotor de justiça da 4ª Promotoria aqui da comarca de Mossoró, Olegário Gugel, disse que reconhece o esforço da Secretaria Municipal de Educação no tocante a esse retorno às aulas, mas que não há mais tempo a esperar. De fato, o município de Mossoró está enfrentando muitas dificuldades estruturais, tanto na infraestrutura física das escolas, quanto na manutenção de sua frota para o transporte escolar. Nós acreditamos que já é momento de retorno. O Brasil está voltando suas crianças e seus adolescentes à sala de aula. O estado do Rio Grande do Norte está fazendo o seu papel, muitos municípios do estado estão cumprindo o mesmo desafio. Então, este é o momento de Mossoró retomar as aulas e, diante do entendimento do município de retomar essas aulas apenas no ano letivo de 2022, né, nós entendemos que essa questão deve ser judicializada, de que seja expedida uma ordem judicial obrigando o município de Mossoró a retomar as aulas presenciais. Pelo menos metade da rede tem sim condições e o Ministério Público acredita que este é o momento, uma vez que a pandemia, né, reduziu sua força e, em razão disso, né, temos a oportunidade de trazer de volta a criança para o seu lugar devido, porque o lugar de criança é na escola. Pois é, o nosso jornalismo entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação para saber o posicionamento a respeito da recomendação. A assessoria de imprensa informou que nesta noite deve estar acontecendo inclusive, uma reunião entre a secretária Ubeane Alencar e o prefeito Alisson Bezerra. E só depois a prefeitura emitirá a definição oficial a respeito do assunto. É uma cobrança que vem sendo feita tanto pelos professores quanto pelos pais, e principalmente pelos pais. Nossos telespectadores, nossos ouvintes entram em contato com a gente, se identificando como pais de alunos da rede municipal de ensino e questionando quando as aulas vão voltar. A rede estadual já voltou, setores econômicos já voltaram e não se entende por que nesse 1 ano e 10 meses a prefeitura, aliás, 1 ano e 8 meses, a prefeitura de Mossoró ainda não adequou suas escolas para este retorno às aulas no pós-pandemia. Porque, apesar de ainda estarmos na pandemia, cito pós aqui, mas no sentido do retorno já das atividades diante do arrefecimento dos números. Há um déficit muito grande e que não se sabe, os especialistas dizem que não se sabe como e quando vai se recuperar esse déficit educacional causado por esse período de aulas remotas por parte dos estudantes e por parte de estudantes de baixa renda ainda mais, porque alguns ficaram completamente sem aula nesse período, apesar de terem passado de ano. Não se sabe como vai acontecer essa recuperação e é preciso que a prefeitura, o quanto antes, resolva este retorno gradual às escolas municipais. Nós já tentamos, já fizemos o convite
para a secretária municipal de educação, Ubeone Alencar, para sentar aqui no estúdio com a gente, conversar sobre esse assunto, mas ela não aceitou a entrevista, emitiu uma nota dizendo que a prefeitura só iria voltar às aulas quando tudo estivesse adequado. E isso antes da intervenção aí do Ministério Público. Vamos esperar, amanhã traremos novidades em relação a este assunto. E agora vamos voltar a conversar com o Estênio Marques, presidente da CDL, que está aqui com a gente falando sobre o feirão de renegociação que a Câmara de Dirigentes Lojistas está realizando hoje e amanhã aqui em Mossoró. Quem quiser renegociar sua dívida pode procurar a sede da CDL amanhã a partir das 10 horas da manhã. Estênio Marques, como anda a inadimplência? Quais são os números da inadimplência e características do cliente, do consumidor moçoroense? O consumidor moçoroense ele se comporta muito parecido com o consumidor a nível de Brasil, né? Sendo liderado esse índice de inadimplência pelos bancos, né? Mossoró tem 48% dos endividados em bancos e cartões de crédito, seguido de perto pelo setor de comércio, também representa quase 20%, e também com uma boa participação também com o setor de concessionários, praticamente água e energia, né? Esses aí são os líderes, são aqueles que tiveram mais problemas. É até bom destacar que esse número ele ficou um pouco mascarado, tendo em vista que houve um decreto federal no ano passado, de 1º de setembro até o final de dezembro, onde não podia ser feita a negativação. Então, essas negativações voltaram a ser feitas em janeiro e só agora, por exemplo, pode ser feito o corte de energia por inadimplência, né? Então, agora é que esse número está começando a refletir uma realidade depois desse período, digamos, não pós-pandemia, mas pós o pico pandêmico. E a gente vem notando que Mossoró ele ainda tem uma certa estabilidade na sua questão da inadimplência, tendo em vista que a nossa economia ela não é só feita pela parte pública, nós temos os setores segmentados aqui na indústria de transformação, né, que é a questão do sal, tem ainda a indústria do petróleo, que apesar de a gente falar muito da saída da Petrobras, mas tem tido um arrefecimento com a vinda dos postos maduros, não podemos esquecer a fruticultura, o comércio em geral, e aí a gente tem uma inadimplência um pouco pulverizada por setores, tendo em vista aí que também algumas funções ou alguns cargos praticamente foram extintos nesse período da pandemia, retomando agora uma que tem uma empregabilidade muito significativa, que é o setor de entretenimento, né? Bares e restaurantes e afins, que está voltando agora também. É sinal também, que falando de economia, que o nosso CAGED fechou agosto com 1.016 vagas a mais em relação de saldo, que é muito importante. A tendência é que setembro, outubro acompanhe, mas novembro, dezembro é que vem realmente as contratações temporárias, que a gente deve ter um número bem melhor do que 2020 e 2019. Mas a inadimplência aqui é considerada alta? Ela está dentro da média nacional ainda, tá? Então, a gente considera ela que está no patamar aceitável para os padrões nacionais. Você falou aí, Estênio, sobre os diferentes setores que existem aqui em Mossoró e região, setores econômicos. E no intervalo, aqui nos bastidores, a gente conversava sobre uma parceria da CDL com a UERN em relação a estudos sobre movimentação econômica em setores específicos e em períodos específicos do ano. Como é que funciona essa parceria? O que é que vai sair dessa parceria? Olha, muito me deixava inquieto quando a gente chega, até a própria imprensa de Mossoró, ela tem uma carência muito grande com relação aos números da economia de Mossoró. Se perguntava quanto é que gera no Mossoró Cidade Junina, quanto é que a festa de Santa Luzia deixa, o esporte que também deixa em Mossoró. E isso, quando eu passei, a gente assumiu com a nossa equipe e os diretores da CDL, do SPC, e vimos a quantidade de informações que tinha em mãos, resolvemos chamar o pessoal, os doutores da Faculdade de Economia da UERN, juntamente com a colaboração também da Secretaria de Tributação, através do secretário Carlos Eduardo, e também cruzando números da base de dados do SPC Brasil, nós vamos criar um anuário com todos os dados econômicos de Mossoró,
que teremos aí como mensurar várias datas. O turismo, o que representa, por exemplo, na rede hoteleira, o turismo de negócio, que ele é muito intenso durante a semana. Pouca gente sabe, mas os hotéis de Mossoró, durante a semana, são praticamente lotados com as empresas que vêm de fora. Mas também queremos mensurar o que é que o turismo deixa na época de eventos, como Mossoró Cidade Junina, como a Santa Luzia, até mesmo como aquele carnaval que existia em Mossoró e outras datas significativas. Então, Carol, mensurar isso aí, ele não é só importante para ter uma base de números para divulgação, mas para também aquele investidor que está pretendendo vir a Mossoró, ou até para nortear os próprios empresários locais, para saberem quais são os tipos de negócio, os segmentos que eles têm que investir, eles precisam de dados, números e números confiáveis. Para isso a gente chamou nada mais do que a UERN para fazer a chancela desses números, juntamente com a equipe econômica da CDL. O bloco anterior, o senhor já citou o Aquece Mossoró. Vai começar no próximo dia 30 de outubro, um período diferente do costumeiro e também com uma duração bem maior. Quais são as expectativas e como é que deve acontecer o Aquece deste ano? Foi bem desafiador esse ano, até no ano passado nós não tivemos. Esse ano a gente repete aí a parceria com o Sind Lojas e o Sinduscom. Nós lançamos já desde o dia 26 de agosto o Aquece. Ele terá duração de quase 4 semanas esse ano. Saiu daquele mês tradicional que é novembro, passando para o dia 30 de outubro até 27 de novembro. Especialmente, Carol, porque dia 27, essa campanha do Aquece Mossoró, ela começa, na primeira semana a gente faz uma surpresa que é para o consumidor entender o dia sem imposto. Não é quem queira aqui fiscalizar o que é feito com imposto, não. É para ele saber o quanto realmente ele paga naquela mercadoria, o que é a parte de imposto e o que é a parte realmente da mercadoria. Depois vamos ter 2 semanas de queima de estoque, e a gente tem enfatizado bastante com os lojistas para que realmente coloquem aquela mercadoria que dá para ser feita uma promoção real. E a última semana de novembro é a semana que vamos ter aí o incremento do 13º salário da primeira parcela e algo que era um mito para o comércio local, que era o Black Friday, uma data americanizada que se tornou mundial e que todo mundo espera aquela última semana de novembro para fazer compras. Então a gente entendeu que na pandemia, se também compra pela internet e recebe na loja, compra na loja e recebe em casa, compra em casa e recebe em casa, ou seja, dá para a gente fazer um Black Friday dentro do próprio Aquece. Então, esse foi o intuito de ter promoções dentro da própria campanha, várias campanhas, sem contar com a premiação que será recorde, né? Nós teremos aí o sorteio de um carro 0 km, 2 motos e 10 Smart TVs. E cada lojista que aderiu, e que já diga-se de passagem já é recorde, mais de 300 lojas, eles têm a opção de optar em receber um tablet de um dos nossos parceiros, que é o Cicobi, e sortear esse tablet com o seu cliente. Então, ele terá a certeza que o cliente dele será contemplado com um tablet, que será feito aquele sorteio só entre a loja. Então, vai ser muito bacana, mais de 300 prêmios aí. Os supermercados vão sortear 1 ano de feira. Os postos de combustível, 1 ano de combustível, porque o combustível está salgado, né? Inclusive faculdade, sorteio, viu? As 3 faculdades que foram segmentos que entraram agora, tanto a Faculdade Católica, a Unassal e a UNP, sorteando uma bolsa de estudos, que é importante também. Então, assim, o pessoal da construção civil inovando, com reforma, vai ser algo, assim, bem atrativo. Inclusive, essa semana é a semana de capacitação. São 2 semanas que nós estamos fazendo, com parceria com o SEBRAE, o SENAC e a Universidade Católica, justamente para qualificar os vendedores que passaram tanto tempo ali naquele stop and go, abre e fecha do comércio. Então, a gente achou necessário capacitá-los e atualizá-los para eles receberem de tapete vermelho os clientes do Aquece a partir do dia 30. Quais são as orientações que a CDL dá a essas empresas que estão aderindo ao Aquece Mossoró? Você já citou aí mais de 300 empresas, um número recorde de adesão já há um mês, mais ou menos, pouco menos de um mês aí do início. Boa pergunta, Carol. Ele recebe um que a gente chama de um kit. Esse kit ele vai ser composto por bandeirolas, que é para ele decorar a loja, as etiquetas que tem todas as promoções que ele pode colocar lá, aquele determinado produto. Também a divulgação através de influência digital da própria mídia em massa que a gente vai fazer
E eles são orientados, passa inclusive o fiscal da gente verificando se ele colocou lá a identificação que lá está no Aquece, para que o consumidor passe e veja que sua loja lá, só que a loja está no Aquece, então certamente lá terá promoção. Então isso aí tudo é orientado e é feito, tem uma equipe de fiscalização que passa orientando e fiscalizando os locais para que esses possam seguir as regras da campanha. Vamos então fazer mais uma rápida parada. Daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político.